Enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provocações para ser provada nossa têmpera, e é enfrentando-as com espírito reto que as virtudes cristãs são desenvolvidas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e indulgentes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia e ano após ano, vencer-nos-emos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. Tal é a tarefa que sobre nós impede, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus. Firme decisão, um alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Cada um tem suas lutas pessoais a travar. Quem renuncia à luta perde a força e a alegria da vitória. Tenho recebido ao longo desses anos alguns pedidos de orações, e em muitos deles eu ouço o clamor desesperado de homens e mulheres sinceros, tementes a Deus, mas que já estão com as forças exauridas. E diante dessa situação que parece que não tem fim ou não se soluciona, eles exclamam: Wellington, eu não estou aguentando mais. Eu não sei mais o que fazer. Ou outros dizem: estou a ponto de desistir. Eu compreendo e sei que realmente estas situações são extremamente desafiadoras. Como entender a Deus quando Ele parece que não nos escuta ou que está indiferente àquilo que você e eu estamos passando? Mas isso é apenas a percepção humana, porque já vimos que Deus se preocupa e cuida de cada um de nós. Agora, a realidade do pecado na nossa vida, no nosso mundo, faz com que você e eu, vez por outras, mais tempo do que outros, enfrentemos as provações adversas. E tudo isso tem muitos propósitos. Satanás tem o propósito de nos destruir a fé por meio disso. Já Cristo olha para essas aflições e tem o propósito de fortalecer a nossa fé infantil e muitas vezes imatura. Por isso que o texto diz: se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos, indulgentes e alegres no meio das contrariedades e irritações. Você percebe que esse texto está em profunda conexão com vários dos ensinamentos de Cristo? Cristo disse: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Você se recorda? Quando ele fala sobre a videira, João capítulo 15. Quando ele fala sobre a videira, João capítulo 15. Cristo precisa permanecer em mim e em você. E essa permanência dele é exatamente o resultado da permanência do Espírito Santo em nós. Cristo não habita em mim e em você sem o Espírito. É o Espírito que traz a presença divina de Cristo para a nossa vida. E por meio dele, dia após dia, ano após ano, nós podemos vencer a nós próprios. Queridos, vocês prestaram atenção nesse texto? Que nós vencemos a nós próprios. E não vencemos a provação, não vencemos a tentação, não vencemos a aflição, vencemos a nós próprios. Mas espera aí, por que então que com o passar dos anos a gente não vence a provação, mas vence a si mesmo? Aqui está o grande segredo.
Se Satanás tenta você e eu em algo que é um ponto frágil, como vimos na semana passada em uma fraqueza, então é exatamente esta área que precisa ser fortalecida. E o fortalecimento dessa área não quer dizer necessariamente que o problema vai deixar de existir ou que a provação vai desaparecer. Talvez ela até continue. Talvez o seu marido continue bebendo. Talvez o seu filho continue no mundo das drogas. Não que seja o meu desejo, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Mas eu estou dizendo que talvez a enfermidade permaneça em mim e em você. E ela não saia. Mas nós vamos aprender a viver acima de todas essas circunstâncias que são contrárias à nossa vontade. E é por isso que precisamos de firme decisão, alvo bem determinado, constante vigilância e oração incessante. Esses são elementos que precisam fazer parte da nossa vida quando estamos enfrentando sérias provas, o calor da aflição. Queridos, vou falar para você uma coisa aqui com muito amor no meu coração. Eu te amo, mas escuta o que eu vou te falar. Se você está pensando em desistir diante da aflição que você está passando, é porque você não tem firme decisão, você não tem o auxílio de Cristo, ou você não tem um alvo bem determinado, ou falta vigilância, ou falta oração incessante. Alguma ou muitas dessas ferramentas espirituais podem estar faltando. E é exatamente por isso que talvez você e eu, vez por outra, queremos desistir. Mas presta atenção. Quem renuncia à luta, perde a força e a alegria da vitória. Cristo tem vitória para você. Diga amém! Cristo tem vitória. Cristo tem força para te dar. E entenda uma coisa, cada um de nós temos as nossas lutas pessoais a serem travadas, mas nós não estamos sozinhos. Veja o que diz Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Vamos orar? Talvez esse seja o momento em que você precise olhar para dentro de si e diante das lutas, você precisa identificar, juntamente com o auxílio do Espírito, o que está faltando para você. Coloque o seu coração na alegria da vitória. Na alegria da vitória.